Pessoal, literalmente uma noite de gala, uma noite de comunhão, porque vários foram os ministérios que vieram prestigiar a banda Século 1, lançamento do terceiro CD dessa querida banda da Diocese de Campo Limpo. Esse CD que é intitulado de Eu, Simão, e nasceu no coração desse cara que é o João Grangeiro, né? Nasceu no coração, João, depois levou para o cérebro, processou e foi o resultado, e todo o resultado foi isso aqui que a gente acabou de testemunhar. Muito trabalho, muita luta, muito sacrifício, a primeira parte da missão cumprida. Qual é o sentimento no teu coração e na tua cabeça? Primeiramente, obrigado pela presença de vocês aqui. O sentimento é de gratidão, porque a gente, Deus investiu na gente e a gente apostou em Deus. E o resultado é esse que vocês conferiram agora há pouco. Graças a Deus, acho que o público gostou e esperamos dar continuidade. Aqui é só o Simão, agora a gente quer ir para o Pedro. Qual é a ideia dessa analogia de Simão para Pedro? A gente entende que existem dois. Existe o Simão, que é o frágil, que o próprio Jesus às vezes é áspero demais com ele, chama ele de pedra de tropeço. E existe o Pedro, que é como eu falei há pouco no show, aquele que veio depois da Quinta-feira Santa, que assumiu, tomou posse da igreja que Deus, tomou posse das chaves que Deus entregou a ele da nossa igreja. Nós refletimos com o João Cláudio, né? Ele definia biblicamente, teologicamente, o Simão como o frágil, o fraco, o limitado, e depois faz a transição para aquele que em Deus é mais do que vencedor, né? Essa foi a ideia que nasceu do teu coração. Foi exatamente essa, que a gente nascesse, assim como nasceu Simão, fosse achado por Deus como Simão foi achado no meio de uma pescaria, e fosse aos poucos sendo moldados, até chegar ao Pedro. Sai de Simão, passa a Pedro, aquilo que é hoje o nosso Papa Francisco. E quando você diz assim, o Simão já foi, né? O Simão, ele se deu nesse processo de produção, de trabalho cultural, musical, e agora a gente sai para a missão, a gente sai agora para atingir os corações daquele que Deus nos confiou. O que é que você quer dizer quando você lança essa proposta do Pedro se colocar em missão? Pescaria. A gente agora sai em pescaria. Pedro, Simão, era um pescadorzinho de peixe lá de uma vilinha e se transformou em pescador de almas. Nosso intuito é agora lançar as redes em outras águas. Ao invés de peixes, almas. Esse é o intuito. João, eu questionei muita gente, nós entrevistamos bastante amigos da nossa igreja, da nossa música, né? E a gente falava da experiência de fazer o lançamento de um CD, do privilégio, né? E da ousadia de fazermos o lançamento de um CD dentro da igreja, a nave principal da paróquia São Pedro Fourrier, com a autorização e a bênção do Padre Elcio. Ele fez a partilha dessa experiência. Alguns artistas, né? E dentre eles a Dani fez a partilha de toda a produção, os praticáveis, o palco, o Move, a empresa que foi contratada para fazer a gravação desse show de lançamento. Explica para a galera do Paz Cultura o que foi essa ideia, né? O que foi tudo isso? Na verdade, a gente, como é uma noite única, dificilmente a gente é um ministério de missa, vamos ser bem franco, e dificilmente a gente teria outra oportunidade como essa, de público, de som, palco e iluminação. A gente aproveitou para gravar um clipe, para ver como que se daria isso e quem sabe, de repente amadurecer o coração e Deus abençoar, para quem sabe um DVD. Então o intuito foi mais essa, é meio que um laboratório. Experimentar, né? A característica do nosso ministério, dos nossos músicos, é experimentar e se provocando e se permitindo. E quando a gente tem que provar só para Deus alguma coisa, a gente fica mais atrevido, porque Ele vai motivando e a gente fica mais atrevido. Eu acredito que hoje foi um atrevimento. Gravar um clipe ao vivo não é uma coisa tão fácil assim. Uma ousadia. Uma ousadia. E foi Deus que foi fomentando o nosso coração e a gente embarcou. Uma outra coisa que me chamou bastante atenção e também a equipe do Paz Cultura, a quantidade de músicos da nossa diocese, da nossa região, produtores, cantores, compositores que vieram prestigiar o teu trabalho e o trabalho da tua banda. Qual é o segredo? A que se dá tudo isso? Eu acho que a água aqui de Campo Limpo é doce, é boa. Eu não me canso de falar que dificilmente no Brasil inteiro a gente tem uma diocese tão rica artisticamente como a nossa. Musicalmente, então, a gente tinha hoje em média 400, 500 pessoas. Eu tenho certeza que metade eram músicos de nossa diocese, que estavam aqui nos prestigiando e, claro, de mão dada junto com a gente, nessa caminhada que não é fácil.
Camila Perucini, Ministério CLV, digno de louvor, vai me lembrando aí, Fabiano Ferreira, Telmo Tonoli, quem mais estava aí? A Cris Maia, os artistas da G5 Musical, né? E tantos outros artistas, Tempus Day, né? Vieram prestigiar o trabalho, deixaram a sua mensagem aqui no Paz Cultura, uma mensagem para a banda Século I. É justamente esse o segredo, é comunhão, é humildade, é essa abertura, né, para essa nova geração que está nascendo também musicalmente. De mãos dadas, é muito difícil. De mãos soltas, é impossível. Então tem que ir de mão dada. Esse é o segredo. Bacana. Vai ser difícil, mas vai. De mãos soltas, impossível. Meu irmão, se arrebentou. Mais sucesso, Deus abençoe. Em nome da Igreja Católica, nós só temos a agradecer a G5 Musical e a banda Século I por mais esse talento, por mais essa ferramenta de missão, de evangelização, que esse trabalho chegue em tantos e tantos corações espalhados pelo Brasil. É isso aí, Paz Cultura.